Quando a gente ouve o nome Elise Matsunaga, provavelmente a primeira coisa que vem à cabeça é o crime. É quase impossível pensar nesse nome sem pensar em Marcos Matsunaga, na Yoki, nas malas, na investigação, no julgamento. E talvez justamente por isso a gente tenha esquecido de uma coisa. Antes de Elise Matsunaga ser uma das mulheres mais conhecidas do true crime brasileiro, ela era simplesmente Elise. Oi, pessoal, eu sou a Gil do Sala Precisa Podcast e hoje eu vou falar de um caso que todo mundo já conhece, mas que nunca foi falado aqui no nosso podcast. Pois é, o caso Elise Matsunaga. Tá, você já sabe o que aconteceu, você já sabe quem é Marcos Matsunaga, você já sabe que houve um crime. Talvez você tenha assistido o documentário da Netflix e agora, com o lançamento do filme Elise, Sombras de uma Mulher, o assunto voltou de novo. Só que eu não quero simplesmente chegar aqui e falar, bom, em 2012 aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, ela foi condenada, porque, gente, isso todo mundo já sabe, todo mundo já viu 1000 vezes e sabe como essa história termina. Então, por que não contar começando muito antes? Antes do crime, antes da manchete Elise Matsunaga assassina. Quem que era essa mulher? Quem que era o Marcos? Como é que eles se conheceram? Por que uma relação que começou de uma maneira tão improvável chegou a virar casamento? Como que eles construíram uma família? E principalmente, em que momento essa relação começou a desmoronar? Porque uma coisa é saber como essa história terminou, que todo mundo sabe, né? E outra coisa é entender como ela chegou até aquele final. E eu não vou entrar em detalhes tão gráficos do crime aqui no episódio, tá? Porque não é necessário para contar essa história e porque eu acho que quando a gente fala de um caso real, existe uma diferença entre informar e ficar explorando a parte mais chocante. Então vamos focar na história, nas pessoas e na investigação, começando com quem era Elise. Acho que isso é uma coisa que muitas vezes se perde quando a gente pesquisa sobre esse caso, conta sobre esse caso e conversa sobre esse caso. A história da Elise não começa no dia em que o Marcos morreu. Ela já tinha uma vida antes, né? Ela nasceu lá em Chopinzinho, no Paraná. Teve uma infância marcada por dificuldades. A própria série documental da Netflix, se você assistiu, assista, que é muito boa, escolhe começar justamente por aí, pela infância, pela origem, pela trajetória da Elise antes dela conhecer o Marcos. E essa produção de 2021 tem 4 episódios e foi a primeira vez que ela falou extensamente sobre o caso em uma produção desse tipo. E eu acho isso importante porque existe uma tendência muito grande. Quando alguém comete um crime que ganha enorme repercussão na mídia, né, vira notícia de transformar aquela pessoa no próprio crime, é como se a vida começasse no dia em que ela matou alguém, só que não começa. A Elise, ela existia antes, né, ela passou a infância, a adolescência, uma realidade muito diferente daquela que conheceria depois. Então ela foi para São Paulo, começou a trabalhar como acompanhante, né, o nome aqui um pouco mais chique para vocês sabem o que eu estou falando. Porque o fato de Elise ter trabalhado como acompanhante virou uma parte muito grande da narrativa desse caso. Só que uma coisa é contar isso como parte da biografia dela e outra é usar isso como se fosse uma explicação para o crime. E a gente sabe que não é. Eu espero que vocês saibam que não é, tá? Porque o trabalho que uma pessoa tinha antes de cometer um crime não explica automaticamente o crime que ela vai cometer depois. Mas esse detalhe torna importante porque é justamente nesse contexto que ela conhece o Marcos. E aí começa uma das histórias de relacionamento mais improváveis do true crime brasileiro. Vamos lá para o outro lado então. Quem que era o Marcos? O Marcos Matsunaga era um herdeiro executivo ligado a Yoki. Todo mundo conhece Yoki, né, gente? Milho de pipoca, pipoca cinema, adoro, hein? Tem vários sabores agora. E, gente, aqui a diferença entre os dois mundos é gigantesca. De um lado, a Elise, que vinha de uma origem humilde, tinha construído sua vida adulta em São Paulo. E do outro, o Marcos, que fazia parte de uma família bilionária de uma empresa muito conhecida no Brasil. E os dois não se conheceram por amigos em comum, não foi na faculdade, não foi no trabalho. Eles se conheceram por meio de um site de acompanhantes. Marcos procurou a Elise e eles começaram a se encontrar. Até aí poderia ter sido apenas uma relação profissional, só que não foi. Eles começaram a se aproximar e, segundo os relatos do caso, acabaram se apaixonando. E é aqui que eu acho que a história começa a ficar muito curiosa, porque pensa, uma mulher que vinha de uma realidade completamente diferente
diferente, conhece um homem milionário. Eles começam uma relação e aquilo que inicialmente era uma relação profissional se transforma em relacionamento amoroso. Marcos queria Elise por perto e os dois começaram a construir uma vida juntos. Olhando de fora, essa história poderia facilmente, até assim, pensando alto, virar um filme romântico, porque você tem aquela estrutura clássica. Uma mulher de origem humilde conhece um homem rico, eles se apaixonam, ela muda de vida, eles se casam, têm uma filha, vão morar juntos, dinheiro, conforto, viagens, uma vida completamente diferente daquela que Elise conhecia antes. E isso realmente aconteceu. Eles se casaram em 2010, depois tiveram uma filha e durante um período aquela vida funcionou. Só que aí vem aquela frase que eu sempre penso quando eu pesquiso, leio e converso sobre casos assim, A gente nunca sabe o que acontece atrás da porta fechada. Porque enquanto para quem estava de fora, aquilo poderia parecer uma vida perfeita. Dentro daquele casamento, as coisas começaram a ficar bem mais complicadas. Segundo o relato de Elise, as primeiras grandes crises começaram por causa das infidelidades do Marcos. Então, ela descobriu que ele mantinha relacionamentos com outras mulheres. Porque vocês lembram como os dois se conheceram, Pois é. A Elise havia trabalhado como acompanhante, como eu falei, e depois, dentro do casamento, ela descobriu que Marcos continuava procurando outras mulheres que trabalhavam nessa área. Então, imagina o conflito. Ela já tinha deixado aquela vida, tinha construído uma família e agora descobriu que o marido continuava fazendo algo que para ela representava uma quebra de confiança enorme. Segundo seu relato, ela chegou a decidir terminar o relacionamento. Só que havia uma gravidez no meio dessa história. E quando a Elise contou para o Marcos que estava grávida, ele teria pedido outra chance. Então eles continuaram juntos, a filha nasceu, a família continuou, só que a confiança, essa já não estava mais igual. E aí que a gente chega na parte que a Elise voltou a desconfiar do Marcos. Só que dessa vez ela não ficou apenas na suspeita. Ela contratou um detetive particular e o detetive passou a investigar a rotina de Marcos e a investigação confirmou as suspeitas de Elise. Ele realmente estava se relacionando com outra mulher. E isso, segundo os relatos apresentados posteriormente, fez com que a situação entre os dois ficasse ainda pior. Agora não era mais apenas uma crise no casamento. Era uma relação em que a confiança praticamente tinha desaparecido. Então a Elise teria decidido novamente se separar. E foi nesse contexto que aconteceu uma discussão muito séria entre os dois. Durante o processo, Elise afirmou que o Marcos a teria agredido e ameaçado em relação à sua filha. Essa foi a versão apresentada pela defesa. Eu não quero aqui dizer foi exatamente isso que aconteceu. A justiça analisou as provas, as versões na época do julgamento e o que podemos fazer é contar o que foi apresentado no processo, o que a gente viu no documentário, o que a gente pesquisa, que teve no filme, tá? Que não esqueça que o filme é ficção, mas tem muitas coisas ali que realmente aconteceram, baseadas nos relatos, nas versões do que foi apresentado no julgamento. E aí a gente chega naquele momento fatídico da história que provavelmente todo mundo aqui do Brasil conhece. E eu sei que você que tá ouvindo esse episódio deve estar falando, meu Deus, tô falando de um caso que todo mundo já conhece, pra quê, Mas como eu falei, gente, não contei pra vocês ainda sobre esse caso. E é um caso que, na verdade, me intriga muito até hoje. O documentário da Netflix é muito bom, eu assisti o filme e depois do filme eu fiquei refletindo um pouco mais sobre esse caso. Então a gente chega lá no dia 19 de maio de 2012. 2012, gente, olha só, tava no primeiro ano de faculdade de Direito. Muito tempo atrás, hein? Marcos e Elise estavam juntos lá no apartamento. Os dois discutiram e Elise atirou contra o Marcos. Ele morreu. Porque até esse momento a gente, tava contando aqui uma história de relacionamento, uma história de traição, um casamento em crise. Só que agora a gente não tá mais falando de uma relação que deu errado, a gente tá falando de um homicídio. E o que aconteceu depois foi justamente o que transformou esse caso em uma das histórias criminais mais conhecidas aqui do Brasil. A Elise tomou medidas para esconder o crime e fazer parecer que Marcos simplesmente tinha desaparecido. Mas precisamos entender uma coisa, ela precisava fazer com que a polícia acreditasse que o Marcos tinha desaparecido. Só que isso não funcionou. Então, gente, depois do filme que eu refleti, depois que eu pesquisei mais, depois de ter visto o documentário também, será que o maior erro dela foi ter esquartejado? Um pouco polêmico, gente? Polêmico, mas assim,
Quero saber a opinião de vocês também. Mas bom, cadê o Marcos então, né? Imagina a situação, o Marcos desapareceu, família começa a procurar, as pessoas começam a perguntar onde é que ele tá, polícia começa a reconstruir os últimos momentos em que ele foi visto, e é aí que as câmeras do prédio se tornam importantes. Porque câmeras registram coisas que as pessoas podem tentar esquecer. Quem entrou, quem saiu, qual horário, qual movimentação. Conforme os investigadores foram analisando essas imagens e outras evidências, a história começou a não fazer sentido com um simples desaparecimento. Então, o corpo de Marcos foi encontrado dias depois em Cotia, em São Paulo. E naquele momento, a investigação mudou completamente de direção. Não era mais onde está o Marcos, era quem matou o Marcos. E pouco tempo depois, a resposta começou a apontar para dentro da própria casa dele. Então, a Elise foi chamada para prestar esclarecimentos, as investigações foram avançando, a polícia começou a juntar os elementos, as imagens, deslocamentos, depoimentos, vestígios, rotina do casal, tudo o que tinha acontecido depois do desaparecimento, até que Elise foi presa e confessou. Vocês podem pensar, pronto, caso resolvido. Não, porque agora começava uma outra história, o julgamento. Gente, eu acho que a pergunta que mais aparece quando alguém fala desse caso é: por que Elise matou Marcos? Eu acho que essa pergunta parece simples, só que não é se você se aprofundar no caso. Porque dependendo de quem conta, da onde você lê, você recebe uma resposta completamente diferente. Ciúmes, vingança, porque ele traía, porque ela tinha medo de perder a filha, uma discussão que saiu do controle, foi premeditado. Então, cada uma dessas respostas coloca a história em um lugar completamente diferente. E foi justamente isso que o julgamento precisou discutir. Porque a acusação apresentou uma interpretação sobre o crime e a defesa apresentou outra. E uma das questões centrais era justamente saber se havia planejamento. Porque tem uma diferença jurídica, né? Eu aqui agora como advogada falando, entre um homicídio cometido em determinadas circunstâncias e um homicídio planejado com antecedência. A gente tem toda a questão das agravantes, das atenuantes, né? E o caso tinha elementos que foram discutidos nesse sentido. A defesa tentava apresentar o crime como consequência de uma discussão e de uma situação de conflito, e a acusação sustentava uma narrativa totalmente diferente. A Elise foi julgada em novembro de 2016. Gente, esse julgamento foi um acontecimento midiático, porque juntava tudo aquilo que costuma transformar um caso criminal em espetáculo: dinheiro, família conhecida, casamento, traição, mulher jovem, uma criança, um crime dentro de uma cobertura. Eles moravam na Vila Leopoldina, em São Paulo, que inclusive quem viu atualmente, o apartamento está à venda por 2,9 milhões, se não me engano. E olha que fato curioso que a Laura me falou que eu não tinha reparado, que as fotos do apartamento que estão, sabe quando você vai ver o anúncio, você consegue ver fotos do apartamento, né? Para quem for comprar, alugar. E as fotos são nos mesmos ângulos das fotos do dia do crime. Eu acho que tem um marketing bem implícito aí, viu? Olha só. Bom, então foram 7 dias de julgamento, várias testemunhas foram ouvidas, os peritos falaram, o detetive particular também prestou depoimento, a acusação apresentou sua versão, a defesa apresentou a dela, a Elise falou e no final os jurados a condenaram. A pena inicial foi de 19 anos, 11 meses e 1 dia, depois essa pena foi reduzida. Em 2019, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, reduziu a pena para 16 anos e 3 meses, considerando a atenuante da confissão. Isso é importante porque quando a gente vê um caso desses na internet, muitas vezes parece que a sentença é uma coisa definitiva e imutável. Só que o processo continua, gente, né? Depois que sai a sentença, você pode apelar para o tribunal, e aí se ele negar provimento, aí você pode entrar com recurso especial, subir para o STJ, subir para o STF, a última instância, né? Então essas decisões podem alterar a pena, que foi o que aconteceu aqui. Bom, mas tem uma pessoa que muitas vezes acaba esquecida nessa história, né? Quando a gente pesquisa, quando a gente fala, quando a gente conversa sobre esse caso, que é a filha de Elise do Marcos, que ela era muito pequena quando tudo isso aconteceu, né? Tinha praticamente aí 1 ano, perdeu o pai, depois da prisão da mãe, passou a ser criada pela família do pai, né? Ela vive atualmente com os avós paternos, eu não lembro, gente, não sei se tem também o nome dela em algum lugar, mas a Elise nunca mais viu a filha, não viu foto da filha, não faz ideia de
como a filha é hoje em dia. Ela deve ter mais ou menos ali uns 16 anos, se não me engano, pelas contas, né? Mas eu acredito que quando ela for maior de idade, né, com uns 18 anos, eu acho que a justiça vai poder dar a liberdade para ela escolher, né, se ela quer conhecer ou não a mãe dela. Bom, mas o que aconteceu com a Elise, né? A gente sabe que ela ficou anos presa. E depois aí conseguiu a progressão para liberdade condicional. Não é que ela foi absolvida, tá? Ela continuou condenada. Só que a forma de cumprimento de pena dela, dentro das regras da execução penal, mudou. Só que a história judicial, né, começa a terminar e o interesse do público não. As pessoas continuam querendo saber onde é que ela tá, o que ela tá fazendo. Ela se arrepende, ela mudou, ela merece uma segunda chance. Todo mundo sabe que hoje em dia ela trabalha como Uber, né? A gente já viu vários relatos no TikTok, já saiu notícias, enfim, né? Mas ela vive a vida dela, não vive nas mídias, né? Essas coisas, vive lá na dela, fazendo o trabalho dela como Uber, ganhando o dinheiro dela, e é isso. E aí, como eu falei, vem em 2021 o documentário Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Eu acho que esse documentário é muito interessante justamente porque ele traz uma coisa que a mídia nem sempre conseguiu fazer, que é colocar a Elise falando. Então ela conta a versão, fala da infância, fala do Marcos, do casamento, do crime, da prisão, conversa com outras pessoas envolvidas na história. E aí acontece uma coisa muito curiosa quando você assiste. Você começa a ouvir uma pessoa, não apenas a criminosa, uma pessoa. Isso pode provocar uma sensação desconfortável, porque você pode sentir empatia por determinados aspectos da história dela. Isso não significa que você está dizendo que o crime foi correto. Eu acho que essa diferença é muito importante. Compreender não é justificar. Você pode tentar entender o contexto de uma pessoa sem apagar a responsabilidade dela. E aí agora, a gente, que é o motivo, né, porque esse caso voltou à tona, porque agora, recentemente, a Netflix lançou um filme, Elise, Sombras de uma Mulher. E aqui é diferente do documentário, tá? Porque é uma obra de ficção inspirada no caso real. A gente tem a Lorena Comparato, que interpreta Elise, que acho que ela que fez também a da série Tremembé, né? Quem assistiu aí da Prime, tem todos esses assassinos, né, brasileiros. Ela ficou muito tempo presa lá. E esse filme, ele escolhe trabalhar justamente com essa relação entre Elise e o Marcos e acontecimentos que antecederam o crime. O que é muito legal, porque agora a gente tem duas formas completamente de contar a história. O documentário tenta reconstruir os fatos e o filme interpreta esses fatos. Então, quando você for assistir o filme, não pensa foi exatamente assim. Tem que pensar que é uma interpretação cinematográfica dessa história, porque, né, é um filme, precisa ter uma dramatização, precisa criar um ritmo, precisa escolher cenas, construir os personagens. E, claro, muita coisa ali realmente aconteceu, tá? Teve muita coisa que não tá no filme, que é, por exemplo, a ligação pra polícia, totalmente ignorada. Mas aquela cena dela com as malas e sendo parada pela polícia na estrada, momento que a polícia não verificou o carro dela, aconteceu realmente. E ela realmente estava com as malas e com o corpo dele nas malas naquele momento lá que ela foi parada pela polícia. Mas é isso, gente, é um caso que me intriga. Não quero colocar minha opinião no caso, né, porque pode ser meio polêmica. Acho que cada um tem sua opinião do crime. Mas assim, você consegue ver um pouco de como Marcos era também. Não tô querendo justificar que ela tem uma justificativa para ter feito o que ela fez, né, mas quem viu o que ela disse, né, que a única pessoa que ela contaria toda a verdade, tudo que ela realmente passou, seria a filha dela, né, se um dia a filha dela perdoasse ela. Não sei se isso vai acontecer, não sabemos também se a justiça, aos 18 anos, vai dar a liberdade dela escolher se ela quer conhecer a mãe ou não, né, então, mas seria a única pessoa que ela contaria a verdade. Então é um caso que eu acho muito interessante. Você pensa, meu Deus, aconteceu aqui no Brasil, gente, aconteceu aqui em São Paulo, aconteceu aqui perto da gente, né? E realmente chocou, porque foi a forma que ela quis ocultar esse corpo, né? A forma que tudo aconteceu. Se tivesse parado ali, né? Só ali no tiro, legítima defesa, talvez nem tivesse sido tão comentado na mídia, né? Mas o que ela fez depois, que eu acho que acabou deixando esse caso como um dos mais conhecidos aqui no Brasil. E agora eu quero saber de vocês, que por que vocês acham que esse caso continua despertando tanta curiosidade?
verdade. Já se passaram mais de 14 anos, gente. Nossa, olha só quanto tempo. Não, o julgamento já aconteceu, a condenação já aconteceu, ela já saiu da prisão, já tem filme, já tem documentário, e a gente ainda tá falando desse caso. Porque realmente a pergunta que fica é: como essa história chegou até aquele ponto? É uma pergunta muito difícil, né? Porque não tem uma resposta de uma frase só, né? Não tem uma resposta. A gente não sabe toda a verdade. E será que a gente vai saber algum dia? Bom, gente, então esse foi meu expresso de hoje. Fica a minha indicação aqui do comentário da Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. E o filme, né, da Elise, Sombras de uma Mulher, muito bom também, inclusive o roteiro é do Rafael Montes, né, quem conhece aí o famoso autor brasileiro, que também a atriz que interpreta ela tá ótima, e é muito bom conhecer um pouco mais da história dos dois, né, e não apenas do crime. Então, quero saber, né, de vocês, se você acompanhou esse caso na época, e, né, depois de tantos anos, você acha que a gente conhece a história da Elise Matsunaga realmente? Ou conhece apenas a versão que foi contada sobre ela? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!